Bora! Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da Semana da Riqueza Técnica, onde eu ajudo você a entender o gráfico e utilizar ele a seu favor para montar uma estratégia de investimentos melhor. Então, bora lá. Última aula, recapitulando, falamos sobre candles, falamos sobre tempo gráfico, candle de alta, candle de baixa, coisa simples, coisa fácil para você entender, e eu espero que você já tenha praticado aquilo que eu expliquei ontem, pelo menos entender como funcionam os candles na parte real, dentro do site, lá vendo um gráfico real. Então, bora lá, segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre tendências e também sobre algumas marcações gráficas, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Vamos começar pelo mais simples, vamos começar por tendências. Vamos lá. Um gráfico de linha, como eu mostrei para vocês ontem, ele também é chamado de montanha, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele é extremamente fácil de ser explicado, fácil de ser visualizado. Então, a primeira vez que eu me deparei com um gráfico de candle, eu fiquei extremamente louco, pirado, porque não fazia sentido nenhum aquele negócio para mim. Era tipo um ponto de interrogação na minha cabeça. E eu imagino que seja assim para você também. Porque se olha no gráfico de linha, ele é extremamente fácil, ele mostra para você se está subindo, se está descendo de forma simples. Mas o gráfico de candle, como você deve ter visto ontem, às vezes é um pouco mais difícil. Mas não leve isso ao pessoal, ele não está brigando com você não, logo você vai conseguir entender de forma fácil. E vamos lá. Como você vai descobrir uma tendência? É do mesmo jeito que um gráfico de montanha. Você consegue ver que aqui tem fundos ascendentes, então aqui subiu, e é normal entre essa trajetória não ter só dias de alta. Então, se for um gráfico de um dia, que eu expliquei na última aula, cada candle desse aqui é um dia, você vai ver que ele deu uma alta, deu outra alta, deu uma baixa, alta. Isso é uma tendência de alta, não só pela quantidade de candles, mas pelo movimento que o gráfico tem feito. Então ele tem feito um movimento como se fosse uma seta, ele está subindo, isso significa que ele está numa tendência de alta. E a primeira coisa que você deve se atentar, o gráfico não fica numa tendência para sempre, você não vai ver só um gráfico subindo. Então, por exemplo, criptomoedas, que são coisas que sobem demais, que muita gente tem falado, que o Bitcoin explode, ele não sempre sobe. Nesse momento em que eu estou gravando, por exemplo, ele está numa queda enorme comparado ao que ele já teve de máxima histórica. Mas é só para você entender que nada fica numa alta para sempre e nada fica em nenhuma tendência para sempre. O gráfico sempre precisa de uma alta, de uma baixa, de uma lateralização. Mas bora lá que eu vou explicar agora essas outras duas coisas. Isso aqui você pode achar um pouco confuso, você fala, Pedro, ele não está em nenhuma tendência. Porque todos os candles tem um candle de alta, um candle de baixo, um candle de alta, um candle de baixo, e ele não vai para lugar nenhum. E isso aqui se chama lateralização. É um nome difícil, mas eu vou escrever aqui para você, beleza? Pronto, agora vamos lá. Lateralização. Esse é o nome para que a gente dá quando o gráfico não está numa tendência de alta nem numa de baixo. Então ele está andando para o lado. E ele é chamado de lateralização. Por que ocorre a lateralização, Pedro? Geralmente tem algumas situações. Então, por exemplo, quando tem muita gente querendo comprar e muita gente querendo vender ao mesmo tempo. Então, o jogo do mercado ele é sempre uma briga entre compradores e vendedores. Quando você tem uma lateralização, ou está tendo muita briga para o preço subir ou descer, ou não está tendo ninguém interessado. Então, por exemplo, final de ano, quando você analisa a bolsa de valores, você vai ver que o movimento dela é muito menor. É porque ele pode ficar lateralizado porque não tem muita compra, não tem muita venda, não tem aquilo que faz o mercado girar, sabe? Então, ele tanto serve para isso, quanto também para significar alguma coisa. Então, vou te dar um exemplo de lateralização que você pode ver várias vezes no gráfico. Deu uma alta grande, beleza, subiu muito rápido em poucos dias. Você vai ver logo em seguinte uma lateralização. Mas por que uma lateralização? Porque chegou num preço onde os vendedores começam a fazer com mais força para que o preço caia. Porém, tem muita gente querendo comprar. Então, o preço, vamos dizer assim, o preço faz uma correção de tempo, ele corrige para o lado do tempo, fazendo com que o gráfico possa subir mais, com que o ativo possa subir mais. Então, é para isso que serve a lateralização. Então, vamos lá recapitular: lateralização, ou muita força de mercado para os dois lados, ou nenhuma força, ou é só uma correção de tempo. Existem essas duas coisas. E agora, de forma simples, uma tendência de baixa. Por quê? Topos descendentes, topos que estão caindo, um topo mais baixo que o outro. Então isso forma uma tendência
de baixa. Simples assim. É essa forma que você vai conseguir ver que os candles estão em tendências. Então bora lá. Ó, os topos e os fundos são exatamente do jeito que eu tô falando sobre abertura e fechamento. Quando a abertura dos gráficos aqui, nesse caso de baixo, ela vai para baixo, então por exemplo, esse candle aqui ele abriu aqui, esse aqui ele abriu aqui, esse aqui ele abriu aqui, eles estão abrindo um abaixo do outro, o que significa que eles estão em baixa, né? E quando eu falo que eles estão com topos descendentes, é porque o topo do candle, a parte de cima dele, está caindo. E aqui os fundos deles, eles estão subindo, está tendo um fundo mais alto que o outro. Então é assim que você consegue marcar tendências, de forma simples e básica. Então, minha sugestão é que vá lá no seu gráfico, pode ser qualquer gráfico de qualquer mercado, e procure uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma tendência de lateralização. Você vai ver que o desenho não é tão simples assim, não é tão perfeito, vamos dizer. Ele tem mais candles diferentes, então ele vai ter vários candles vermelhos dentro de uma alta, talvez, ele vai ter vários candles verdes dentro de uma baixa. Então ele vai ter um candle mais alto, e daí o outro candle mais baixo, de baixo no caso, o candle vermelho, e você vai ver que ele não é tão específico, ele não é tão perfeito como a gente faz no desenho. Ele vai ter algumas divergências que ajudam você, na verdade, a entender que o mercado não é simétrico, ele tem várias movimentações diferentes. E agora, vamos para o segundo tópico de hoje. Você vai aprender sobre uma coisa extremamente importante para você analisar seus gráficos. Agora que você entende como funciona o candle, como funciona o tempo gráfico e como funcionam as tendências, vai vir a hora dos suportes e resistências. Então vamos lá. Bom, então vamos lá para a parte de suporte e resistência. Eu imagino que você deve estar achando um pouco confuso, eu te mostrei até agora na parte de candle, mas esse passo vai ser extremamente importante para você entender primeiro no gráfico de linha, até porque para desenhar o gráfico de candle aqui é um pouco mais difícil, mas eu vou mostrar para vocês amanhã como vai funcionar isso na prática com uma plataforma de investimentos, mostrando realmente num gráfico de candle. Mas para vocês entenderem pelo menos a teoria hoje, é extremamente importante que vocês anotem tudo isso. E eu vou explicar o que? Suporte e resistência, como foi dito. Mas Pedro, o que são suportes e resistências no gráfico? Basicamente, o suporte é um chão e a resistência é um teto. Então, eu vou te explicar. O gráfico, como ele tem suas variações, ele deixa para trás topos e fundos, que seriam, por exemplo, essa parte aqui. Essa parte aqui é um fundo, essa parte aqui é um topo, exatamente como o nome diz, o topo e fundo. Mas, esse topo e fundo, ele deixa um rastro. E esse rastro é chamado de suporte e resistência. Por quê? Porque geralmente os fundos viram suportes e os topos viram resistência, o que é extremamente importante para que você anote. Então, os suportes é a parte que fica embaixo e a resistência é a parte que fica em cima. Mas vamos lá. O que são? Como é que eu faço para marcar esses suportes e essa resistência? No TradingView, por exemplo, que é um site que eu indico para vocês olharem o gráfico, ele é chamado de linha horizontal. Por quê? Porque ele vai fazer isso aqui. Você vai selecionar lá a ferramenta no TradingView, em alguma outra plataforma de gráfico, um desenho de uma linha horizontal, provavelmente vai ter uma bolinha no meio. E o que é esse tal de suporte e resistência? Lembra que eu falei dos fundos de resistência? Desses fundos e topos, perdão? Então, seria traçar uma linha no gráfico, nesse fundo e nesse topo. Porque são pontos específicos, pontos estratégicos. Então, ó, aqui, por exemplo, tem um topo e aqui tem um fundo. Então, você vai entender que o gráfico ele vai deixar essas partes para você ver. Claro que o risco vai ser reto, não vai ser torto como o meu, mas o importante é você entender como funciona. Essas marcações vão ser extremamente cruciais para você saber a hora de entrar e a hora de sair do seu ativo. Então, pensa numa casa. Vou até fazer a casa aqui, ó, quadradinho aqui. Pensa numa casa. O suporte da casa é o piso, então é essa parte aqui. A resistência da casa é o teto, então é essa parte aqui de cima. No gráfico funciona exatamente a mesma coisa. Na maioria das vezes, o gráfico tende a respeitar o teto, ele tem tetos e ele tem pisos. Mas o gráfico, vamos supor que é uma casa de vários andares, então ele tem vários suportes, várias resistências. Mas é sempre importante você marcar por quê? Porque você vai saber um ponto de comprar. Então eu vou, por exemplo, pegar esse outro aqui, ó.
esse outro exemplo, vou pegar aqui e marcar, ó. Aqui tem um suporte, por quê? Porque ele fez um fundo aqui embaixo, aqui tem uma resistência, bom, aqui tem uma resistência, aqui tem um suporte. Qual seria a estratégia nessa parte de você marcar suporte e resistência? Seria você escolher esses pontos que tem mais respeito, vamos dizer assim, que você pode ver que o gráfico ele chegou aqui em cima e ele marcou um topo, ele parou de subir, né? Aqui ele fez exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque você já tinha esse conhecimento. Então, ele deixa esses fundos e topos para trás para você poder utilizar as linhas de suporte. Deixa eu até fazer uma explicação. Suporte e resistência. Não é esse aqui. E resistência. Então, suporte embaixo, resistência em cima. Basicamente, na estratégia de venda ou de compra e venda seria: compre nos suportes, ou seja, onde o gráfico tende a segurar a queda, ou seja, aqui é um suporte, o gráfico caiu, você pode ver que ele parou de cair e voltou a subir. Então seria comprar aqui e vender aqui em cima. Essa é a estratégia mais básica que você tem. Você olhar nos gráficos, fazer as marcações de cores diferentes, eu indico. Então, daquela parte que eu expliquei na primeira aula sobre tempo gráfico, você vai lá no gráfico de uma semana e você marca de cores diferentes. Então, numa semana, por exemplo, você marca roxo, suportes e resistências. No de um dia você marca amarelo, sei lá, você vai modificando as cores lá para você entender quais suportes e resistências são mais importantes. E como você descobre quais são mais importantes? Lembra que eu falei que o tempo gráfico maior era mais importante? A mesma coisa, suporte e resistência. Se você marcou um suporte e uma resistência de uma semana, ele vai ser mais importante que o de um dia, que vai ser mais importante que o de uma hora, e assim vai. Então, basicamente, os suportes são o chão e a resistência são o topo. E a parte seria você comprar embaixo e vender em cima, simples, fácil, básico. Então sempre tenha marcado, sempre. E agora o terceiro ponto é uma coisa que eu vou dizer que ela é tão fácil, mas o nome e o jeito de você explicar ela vai ser difícil. Não, vai ser o vermelho. A abreviação dela é um PB. O que é um PB? É um pullback. O que é um pullback? Está vendo aqui essa linha aqui que eu marquei? Lembra que eu falei da parte da casinha, que o gráfico é como se fosse uma casa com vários andares? Então, o pullback basicamente é o chão barra teto. Então, ele também pode ser chão, mas ele também é teto. Como a casa segundo andar tem, que é o chão para um e o teto para outra pessoa. Então, funciona a mesma coisa no gráfico. Quando você marca o suporte ou resistência, não tem problema se a resistência fez aqui, ó, bateu no topo, bateu em outro topo, formou uma resistência e depois virou um suporte. Isso é extremamente comum. Então, um pullback nada mais é do que o gráfico fazer o seguinte movimento: ele tem uma resistência, ele subiu, bateu na resistência, ele voltou. Ele subiu, bateu na resistência, ele voltou. Quando ele cria força suficiente para romper essa resistência, a partir daquele momento a resistência vira um suporte. Então você pega e percebe que o gráfico caiu depois de novo e ele meio que se lateralizou ali. Por quê? Porque ele virou um ponto de suporte, ele virou um chão para aquele gráfico. Então basicamente naquela hora você sabia que aquela sua resistência, aquele seu teto virou o seu chão, virou o segundo andar, e no segundo andar você compra no chão e vende no teto do segundo andar. Então você sabia que ia cair, você tinha conhecimento dessa área aqui porque você tinha marcado anteriormente e saberia que seria um bom ponto de compra, tanto que você pode ver aqui que o gráfico subiu bastante. Eu vou te mostrar tudo na prática caso esteja confuso, mas o meu desafio para hoje é que você aprenda a marcar esse suporte de resistência. Se lembra do que eu falei. Vamos lá. Bom, e aqui agora eu estou com um exemplo para poder ajudar você a organizar
e marcar o seu suporte de resistência. Vamos supor que esse aqui seja um gráfico que você está vendo lá na sua plataforma, no seu site de análise. Como que você vai fazer para marcar? Lembra, sempre escolha topos e fundos, então sempre determine isso. Aqui tem um fundo, aqui tem um fundo, aqui tem um fundo. Olha, juntou aqui os fundos, quando o preço parou de cair ali, talvez seja uma zona de suporte. Então, traça a linha. Beleza? Linha horizontal lá, tudo certinho. Tá, tudo bem. Não tá reto, mas você entendeu o conceito. Marcou lá um suporte, ok. Tá, e agora? Bom, lembra que também tem os topos? Olha aqui, ó. 3 topos. Se tivesse um ou dois, já era suficiente para você marcar a sua resistência. Então aqui é uma resistência. Olha só, olha só, olha só, olha só. Gente, por favor, só não fica prestando atenção na parte da linha torta, porque é mais difícil do que parece fazer essa linha reta. Mas é extremamente importante para que você identifique isso. Você viu que tinha vários topos, ali virou resistência. Viu que tinha vários fundos, ali virou suporte. Então vai fazendo isso dentro do gráfico. Faça o máximo de vezes possível até você se familiarizar, até você entender qual resistência vai ser mais forte, qual vai ser mais fraca. E tudo isso. Também vai ter ferramentas que vão te ajudar a isso, mas fica para uma próxima aula, beleza? Então vamos lá. Marcamos os primeiros suportes de resistência. Aqui na frente a gente viu que tem mais topos. E tudo isso a gente vai marcando. Então, vamos lá. A gente viu mais topos. Aqui passa uma linha. Beleza, ó. Aqui tem mais uma resistência que depois vira suporte. Mas eu já vou explicar como funciona o pullback. Espero terminar de marcar. Aqui também tem mais uma resistência. E assim vai. Você vai enchendo toda essa parte que tem topo aqui, você vai marcar a resistência. Agora vem aquela parte que eu tinha falado anteriormente. O pullback. O que é isso na prática? Vamos lá. Lembra que eu tinha falado que era uma resistência? Essa primeira linha aqui era uma resistência? Você está vendo que aqui o gráfico rompeu essa resistência. Então, ele foi para cima, rompeu a resistência. Isso é comum de acontecer. Mas depois, quando ele caiu, quando ele voltou a cair, ele transformou essa resistência aqui num suporte. Então aquilo ali virou o chão do gráfico, virou um chão para o ativo, onde ele, se voltasse ali, poderia ser um bom ponto de compra. Claro, como eu gostaria de falar, a análise técnica não é 100% efetiva, assim como nenhuma outra estratégia do mercado. Isso é extremamente importante você lembrar. Porém, ela tem uma taxa de assertividade grande. Quando você entende como analisar um gráfico, fica muito mais fácil, muito mais visual você saber o ponto de compra e o ponto de saída. Não é que nem você pegar um ativo, você falar assim, R$11 eu acho que está barato, e você comprar ele e ver 14, saber que está caro. Aqui você vai ter um embasamento, você vai saber se aquele 14 está realmente caro ou se ele está chegando perto de um ponto que seja bom, um ponto que seja melhor. Então às vezes você só olhar o número em si, você consegue saber exatamente o ponto certo de entrar, o ponto certo de sair. Mesmo que não seja 100%, ele é efetivo e é extremamente importante que você saiba isso. Vai te ajudar muito nos seus investimentos. Então vamos lá. Pullback, que virou suporte, compra aqui, vende aqui em cima, lucro, um ótimo lucro. Porque você viu que estava faltando preço, beleza. Voltou aqui de novo para o mesmo suporte. Você pode comprar de novo, você pode não comprar de novo, isso vira a sua decisão. Você já ganhou às vezes dinheiro com esse ativo, você fala que não quer mais operar nele nesse preço, beleza, tá tudo bem. Mas você pode ver que também funcionou aqui de novo e aqui na frente de novo. Então vai da sua estratégia. Mas isso aqui é um pullback, basicamente o preço romper, voltar e utilizar isso como força. Então é assim que você define se são suportes, resistências, topos e fundos, e como você vai fazer a marcação deles. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha conseguido entender o que são suportes, resistências e pullbacks, que você tenha anotado tudo certinho e que vá lá no site. Eu vou dar aqui, na última aula acabei não escrevendo, mas aqui eu posso colocar o TradingView.
Esse é um site, ele é muito bom para você aprender análise técnica, ele é bem completo. Então, eu recomendo que você comece por ele. Assim. Foi o site que eu comecei, ele é extremamente intuitivo, ele é fácil, ele vem com vários formatos, em Kindle, vem o tempo tudo certinho, vem várias ferramentas. É muito bom que você aprenda nele. Vai lá no seu gráfico, você vai ver um monte de Kindle e vai traçando isso. Comece traçando topos e fundos e coloque uma linha naquele fundo, coloque uma linha naquele topo e veja se às vezes para trás ou para frente do gráfico não tem algum macetezinho que você poderia ter pego uma boa entrada ou uma boa saída. Então é isso. Se você gostou dessa aula, já deixa o like, compartilha para aquele seu amigo ou familiar que está querendo aprender sobre isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito, tanto você quanto as pessoas que você quer ver a melhorar os seus investimentos, melhorar a rentabilidade, conseguir aumentar a sua carteira e muito mais coisa. Então, eu fico por aqui e até amanhã. A partir de amanhã, as aulas vão ser práticas no gráfico. É isso aí, pessoal. Até mais.